Estão visualizando? Ok? Me dá um ok para mim, alguém? Sim. Tá joia? Então, nós vamos estar falando do estômago. A localização do estômago nós podemos estar dividindo a partir da cicatriz umbilical, é um ponto de referência. Outro ponto de referência é a crista ilíaca, é isso? E outro ponto de referência é o rebordo costal. Então, nós dividimos aqui em 4 quadrantes, né? E o estômago ele fica localizado na região epigástrica, né? Fica entre o quadrante superior direito e o quadrante superior esquerdo, certo? Mais para o lado esquerdo, que ele fica nesse sentido assim. Isso, mais para o lado esquerdo, ok? Então, a região, nós dividimos elas também em 9 regiões, ela fica o quê? O estômago fica na região epigástrica. Então, é importante você já entender a localização, para quê? Por conta do paciente que tiver com uma gastrite, dor, aonde? Na região epigástrica. Então, vai ter os sinais e sintomas de dor, azia, uma digestão, às vezes vômito, né? E posteriormente, então, depois ele vai manifestar dor, e aí é importante você utilizar as técnicas que nós usamos lá na farmácia clínica, né? Que era o PQRST, não é isso? O que provoca, o que palia, qualidade e quantidade dos sintomas, vai perguntando para a região e radiação. Então, onde que dói, onde mais que dói, onde que dói e onde que irradia. A severidade do sintoma e o aspecto temporal. De lá para cá, melhorou ou piorou? Né? Então, essas são perguntinhas que você sempre tem que perguntar, questionar o seu paciente, tá bom? Então, tá lá, ele fica mais localizado no quadrante esquerdo, como eu falei para vocês. Então, tá aqui o estômago, né? Localizado aqui, nessa região. Então, é aqui que o indivíduo vai se queixar de dor, mas ele vai apontar toda essa região, porque é uma víscera, né? Ele não consegue discriminar. Então tá lá, região epigástrica, tá bem? Dividindo em 9 regiões, dói onde? Na região epigástrica, certo? Então tá aqui de outra forma também, região epigástrica, onde tem o quadro. O estômago ele é constituído da cárdia. Doutor, É importante como... aí. Eu não entendi. Zumbido aí alto. Tendo um zumbido muito forte. E agora? Agora Parou. parou. Parou? Voltou. Voltou o zumbido? Tá alto. Voltou? Voltou. E agora? Continua. Parou agora. E agora? Melhorou. Agora tá sem. Ok. Voltou. É o gerador, professor. Não, não é. Melhorou? Sim. Não. Ok. Voltou. Voltou. Agora parou. Câmbio, tá me escutando, meu zumbido? Agora tá alto o zumbido. Tá muito alto. Como é que tá? Câmbio 1, 2, 1, 2, câmbio, e aí? Agora parou. Parou? Mas estão me ouvindo bem? Muito bem. E agora? Sim. Sim. E agora? Voltou. E agora? Parou. E agora? Tá sem. E Agora melhorou? voltou. Voltou. Então, Voltou de novo. estou tentando melhorar o som, mas não vai. Então tá jóia, moçada. Então vamos trabalhar então. Então, o estômago ele é constituído de fundo, ok? Ele é constituído de corpo e ele é constituído de pilora, tá bem? São 3 partes que o estômago ele é constituído e ele produz substâncias importantes nessas 3 diferentes partes. E tem a cárdia, que é responsável por quê? Para contração, tá bem?
evitar que o HCl, que é extremamente volátil, retorne e queime seu esôfago. Porque no seu esôfago você não tem o mesmo epitélio, não tem o mesmo mecanismo fisiológico de proteção do estômago, ok? Então você tem lá a cárdia, então você tem o fundo, o corpo e o piloro, tá bem? Então você pode dividir assim, né? Fundo, corpo, piloro, tá certo? No fundo, eu tenho as células parietais, que são produtoras de HCl, e você tem as células principais, que são produtoras de pepsina, que ajuda o quê? Na degradação das proteínas, transformando ela em aminoácidos, certo? Bom, aí então está mostrando as células da mucosa, que produz muco e bicarbonato. Você tem as células parietais, que produzem o quê? O HCl. E as células pépticas, o próprio nome falando péptica, produz o quê? Pepsina. Tá bem? Pepsina. HCl. E aqui produz muco e bicarbonato, que serve para a proteção. Tá bom? Então elas são produzidas e vem o quê? Essas substâncias são todas produzidas e vem todo o quê? Vem para a luz. Tá certo? Sai das criptas e vem para a luz aqui do estômago, né? E aí eu tenho HCl, ao mesmo tempo eu tenho que, revestindo aqui, eu tenho o muco e o bicarbonato. E eu tenho a pepsina, que serve para degradar, ajudar na degradação de proteína, transformando ela em aminoácido. Então a gente pega a proteína, transforma em aminoácido, depois pega o aminoácido e transforma em proteína. Olha que coisa engraçada, né? Então é assim que acontece no estômago. Então tá lá, ó, o fundo, onde eu tenho as células parietais produtoras de HCl. Depois eu tenho o corpo, não é isso? E outra coisa importante, aqui, ó, né? Eu tenho também as células parietais, além de produzir o HCl, além dela produzir o HCl, ela produz o quê? O fator intrínseco. E o fator intrínseco produzido aqui é importante para a absorção das vitaminas do complexo B. Por isso que o paciente bariátrico, às vezes ele tem que fazer essa suplementação. Depois eu vou apresentar a curiosidade. Então tá lá, o fundo das células parietais, HCl, eu tenho as células mucosas que produzem muco, e eu tenho as células, né, pépticas que produzem o quê? O pepsinogênio. Isso tudo aonde? Isso tudo no fundo. Já na parte do piloro, próximo do antro, nessa região aqui, você tem as células G, que produzem principalmente o quê? Produzem principalmente a gastrina. Gastrina é muco também, né? Mas principalmente o quê? Principalmente gastrina. E nós vamos ver que a gastrina é importante para a produção de mais HCl. E vamos lá. Então, as células oxínticas ou parietais servem para a produção de HCl e pepsinogênio e fator intrínseco. Fator intrínseco você lembra da B12. Lembra assim, grava assim. E as células pépticas são produtoras de muco, né? Principalmente muco, ou também chamadas de pilóricas. Tá certo? Então, tá a mucosa gástrica, nós já falamos, as glândulas que se produzem e os seus respectivas substâncias. Célula parietal, HCl, pepsinogênio e fator intrínseco. Células pilóricas, muco principalmente, né? E no finalzinho, a gastrina, que também vai estar estimulando. Então tá lá a luz gástrica. Vamos agora ampliar aqui a célula parietal. A célula parietal secretando o quê? O HCl. Seria aqui, ó, né? Ela produzindo aqui e liberando o quê? O HCl. Ok? Vamos ver na célula parietal como que são os estímulos daqui a pouquinho, na produção de HCl. Então está mostrando as células parietais são responsáveis pela produção de HCl e ela tem uma autorregulação também. Então quais são os estímulos? Olha lá. Aqui eu tenho, primeiramente, aqui está bem confuso, né? Mas deixa eu ver. Isso, aqui está melhor. Então, aqui está mostrando a célula parietal, onde ela vai sofrer os estímulos, são 3 estímulos. Eu já vou adiantar aqui para você, né? O primeiro estímulo é da gastrina, depois você tem da acetilcolina, e depois você tem a da histamina, ok? Esses são os 3 estímulos que fazem com que a célula parietal produza HCl. Então, o que ela faz no primeiro momento? Ela troca, né? Ela troca o bicarbonato pelo cloro,
Então, entra o cloro intracelular. Ok? O cloro está aqui dentro. Muito bem. O cloro, posteriormente, ele ocorre uma troca. Quando eu tenho aqui um Pzinho, é um transporte ativo. Depende do que? De fósforo, né? Ativação, ATP. Então, ele ocorre depois o transporte, né? A troca do cloro pelo potássio. Ocorre o transporte de cloro pelo potássio. Muito bem. O HCl, agora, o cloro agora já está onde? Na luz do estômago. Muito bem. Depois você precisa, ó, a partir do momento que ele trocou o cloro pelo potássio, o potássio depois é trocado pelo quê? Pelo hidrogênio. E de onde que vem esse íon hidrogênio? Esse hidrogênio vem daqui, ó. Vem do bicarbonato que sofre hidrólise através da anidrase carbônica. Então eu formo o H+, e formo o quê? O Cl-. E o Cl- troca o quê? É trocado. A hora que você troca pelo potássio, novamente entra o potássio, sai o quê? O HCl. Muito bem agora. Agora você tem, então, o íons cloro e você tem o íons H+, que somado, então, forma o quê? O HCl. Tudo bem? De novo. Então, primeiro momento, entra o cloro, entrou o cloro. Segundo momento, o que aconteceu? O cloro é trocado pelo potássio. Muito bem. Então, está aqui. Segundo momento, o cloro é trocado pelo potássio. Tá bem? Sai cloro, sai potássio junto. O cloro foi para fora. Muito bem. Aquele bicarbonato que foi trocado, não é isso que estava lá dentro, sofre uma hidrólise. E aí eu tenho aqui parte dele produzindo um íon H+. O íon H+ troca com o quê? Aí é o terceiro. Troca com o potássio. Então, volta o potássio para dentro da célula e sai o quê? E sai um íon H+. Muito bem. Agora eu tenho A e eu tenho B. E formo, então, o quê? Eu formo o HCl. Tá bem? Bom, então os estímulos são, principais estímulos, é a gastrina, a acetilcolina e o que? A histamina, tá bom? Isso que estimula a produção do que? De HCl. Quais são os que inibem a secreção de HCl? Nós vamos colocar principalmente quem? As prostaglandinas. Então vamos colocar aqui um estímulo inibidor, né? Quem que é o estímulo inibidor? A prostaglandina. Que prostaglandina? Prostaglandina e a prostaglandina I2. Eles diminuem a produção de HCl. Enquanto esses outros três promovem o quê? Promove o aumento do HCl. Lá nas células parietais, também do corpo, né, do fundo do estômago. Então tá lá, mostrando para vocês as células que participam do processo. Então, primeiramente, você tem o nervo vago, que é o nervo visceral. Através da sua inervação libera quem? Acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar no quem? Vai se ligar lá no receptor muscarínico, na célula parietal, muscarínico, na célula parietal, estimulando o quê? A produção de HCl. Aí depois você tem uma produção local da onde? Do mastócito, né? O mastócito local aqui também estimula a produção através do quê? Lá no receptor H2, libera a histamina se liga onde? No receptor H2. E o terceiro estímulo é quem? Produzida lá no finalzinho do estômago, a gastrina, certo? Ela é produzida e ela faz o quê? Ela estimula também, aí eu tenho um outro receptorzinho aqui, estimula a célula parietal a produzir o quê? O HCl, que nós já vimos como é que ele é produzido. Tá bem? Bom, então se nós resumirmos, quais são as substâncias que levam à estimulação da produção de HCl? Então, acetilcolina. Nós temos, então, a acetilcolina, seu respectivo receptor muscarínico, né? Aí vem a ativa fosfolipase C, eu tenho cálcio. Cálcio promove, então, a ativação da bomba de prótons, tá bem? A bomba de prótons. E a bomba de prótons é aquela que joga o íon H+ para lá. A bomba de prótons é essa daqui, ó. Ok? Tudo bem. Joga um íon H+ lá que depois vai se complexar com o cloro. Você tem depois quem? O mastócito local da mucosa, mastócito mucosa, liberando o quê? Liberando histamina. A histamina vai atuar nos receptores H2. E aí também vai estimular quem? A bomba de prótons. Cloro joga fora. E depois, por último, você tem o quê?
A produção de gastrina, que vai se ligar no seu respectivo receptor, também vai levar o quê? A produção de cloro. Tá bom? Então, beleza. Se vocês entenderam aqui, fica fácil, entendeu? O centro da farmacologia. Então, aqui nós temos a célula parietal. Nós temos aqui, então, a célula parietal. Eu tenho a luz do estômago. E eu tenho o InH+. Lembra que o InH+ sempre vai se complexar com o cloro. E vai formar quem? Vai formar o HCl. Tá certo? Lembra que ele troca, né? Troca o cloro. O cloro, da onde que surge o cloro? O cloro é trocado pelo potássio, né? Vai lá e troca e ele acaba jogando para fora. Então, você tem os dois elementos aí. Quem que estimula a célula parietal? Quem que estimula ela? São 3 estímulos. Acetilcolina, você tem a histamina local e você tem quem? E você tem a gastrina. Quem que inibe? Quem inibe é quem? Quem inibe é a prostaglandina. Prostaglandina. Que prostaglandina? I1 e E2. E1 e E1. Tá bem? Então, a acetilcolina se liga no seu receptor muscarínico, ok? Que se você vê cálcio aqui, então você já sabe que é fosfolipase C, diacilglicerol e IP3. Toda vez você vê cálcio. Então tá lá, cálcio liberado. A histamina atua o quê? É um receptor metabotrópico, está acoplado a uma proteína G. E quando tem um S assim, ó, de start, dá o start, né? Ela significa excitatório. Então ela estimula a enzima chamada adenilciclase ou adenilato ciclase. Estimulou a adenilato ciclase, ela transforma o ATP, adenosina, trifosfato, em AMP cíclico. Ó, AMP cíclico é o quê? Ele é um segundo mensageiro. Ok? O que esse segundo mensageiro faz? Ativa uma determinada proteína quinase. Que proteína quinase que é? Proteína quinase A. A de AMP cíclico. A de adenilato ciclase. A de ATP. Ok? Ativou então a proteína quinase. Ela faz o quê? Estimula a bombinha de prótons. Joga quem? Joga o InH+ para fora. E vai se complexar com o quê? Com o cloro, formando formando o ácido clorídrico. O terceiro estímulo é o quê? É da gastrina. Se novamente, ó, se eu tenho cálcio, é via o quê? Fosfolipase C. Toda vez. IP3 e diacilglicerol. IP3 libera cálcio retículo endoplasmático, aumenta a concentração de cálcio, também estimula a proteína quinase. Então você tem os 3 estímulos. Acetilcolina, histamina e o quê? A gastrina, produzindo o quê? Produzindo o HCl. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é a mesma coisa, mostrando a mesma célula parietal, de uma forma diferente. Né? Então, a histamina estimulando quem? Estimulando a bombinha de prótons. O que a bomba de prótons faz? Joga um InH+. Lembra, ó, potássio troca pelo cloro, já foi. Mas principalmente o que? A chamada bomba de prótons. Que é essa aqui, ó. Por que bomba de prótons? Porque ela é ATP dependente. Ela precisa do quê? De energia, não é isso? Muito bem, qual outro estímulo? Acetilcolina, muscarínico. Ele aqui está resumindo, mas você já sabe, ó, ativa a proteína quinase tal. Ativa quem? A bomba de prótons. E a gastrina, né, que seria o outro estímulo, o quê? Também você já sabe. Fosfolipase, etc e tal, cálcio, ativa quem? Ativa a bombinha de prótons. Então, o outro alvo farmacológico é a bomba de prótons. Diante disso, eu consigo, então, identificar quais são os alvos farmacológicos. Quais são os alvos farmacológicos interessantes? Os antihistamínicos é um alvo farmacológico. Ok? A gastrina nem tanto. E a bomba o quê? E a bomba de prótons. A bomba de prótons é um alvo farmacológico também importante. Tivemos também drogas antihistamínicas, como a piperazina, mas ela não emplacou, né, porque o estímulo vagal é muito superior. Nós tivemos depois o misoprostol, também eficaz no tratamento de gastrite úlcera, mas ela tem outro problema, contrai o músculo liso uterino, e aí é usado para aborto, né? Então, aí começou a sua restrição. Certo? Então, os alvos farmacológicos estão aqui, ó. São
nos receptores H2 e nos receptores da bomba de prótons. Ah, professor, mas tem? Tem também antimuscarínicos, mas não são eficazes, não é utilizado na terapêutica. Tá bom? Então, nós temos a secreção ácida, nós temos a fase cefálica, aquela fase assim que você vê o alimento, por isso um prato bem colorido, né, e bem temperado, o que que faz? Estimula, né, o cheiro, o paladar, aí a mastigação, a deglutição, faz com que libere o quê? Acetilcolina. Tá bem? E a acetilcolina atua onde? Na célula parietal, fazendo que produza o quê? H+. Quando fala H+, você já se coloca aqui, ó, H mais cloro, ou seja, HCl. Tá bem? Aqui não está sendo mostrado, mas você também tem os mastócitos locais que produzem o quê? Histamina. E a histamina vai também estimular ela a produzir ácido clorídrico. E por último, depois, você vai ter alguns peptídeos que vai estimular a célula G a produzir gastrina, que também vai estimular a célula G. Então, são os 3 estímulos. O colinérgico, que já faz parte da fase cefálica. Você vai ter o mastócito local produzindo histamina. E depois você vai ter o terceiro estímulo, que é o quê? A gastrina. Tá bem? E aí vem propriamente a fase gástrica, ou seja, quando o alimento chega no estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele distende o estômago, distende a parede. Tá bem? Distende a parede. Então você já começa a estimular. Então você tem a acetilcolina, primeiramente, né? Depois você tem a histamina, liberada pelo mastócito local. Mastócito local, histamina estimulando ela também aqui. Então, primeiro estímulo, segundo estímulo, certo? E essa distensão também, ó, principalmente peptídeos, faz com que a célula G também comece a produzir o quê? Gastrina. Então, você já vai para o terceiro estímulo dela, produzindo o quê? HCl, que já está na fase gástrica. Qual que é o objetivo aqui? Quebrar proteína, não é isso? Transformando proteína em aminoácidos, peptídeos, tá certo? Esse é o objetivo. Muito bem. Então tá lá, ó. Mais uma vez, né? A fase cefálica, né? A primeira fase que você visualiza. Então, a fase cefálica, acetilcolina. Acetilcolina estimula quem? A célula parietal, HCl. Aumenta HCl. Certo? Mastócito local, segundo estímulo. Produzindo a histamina. E a histamina ligando receptores H2. Aumentando o quê? Aumentando o HCl. Depois, aqueles aminoácidos também são quebrados. Começa a se quebrar o aminoácido e aí chega lá no finalzinho do estômago, não é isso? No fundo, no corpo, e aí começa a produzir o quê? Estimula a célula G a produzir gastrina. Então, tá lá o terceiro estímulo, a gastrina. Muito bem. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Quando diminui demais, então, se eu tenho ácido, quando diminui demais o pH pelo HCl, o que acontece? Abaixo de 2, menor que 2, tem um mecanismo de controle, tá certo? Indireto. Aí diminui a produção do quê? Quando cai, diminui a produção de gastrina, certo? Diminui a produção de gastrina e começa a produzir uma outra substância chamada somatostatina. Somatostatina. E essa somatostatina também vai inibir quem? Vai inibir a célula parietal, diminuindo a produção de HCl. Porque senão você ia fazer um buraco no seu estômago. Não é isso? Então tá lá. Então, ó, de novo. Primeira fase. Você viu. Você cheirou. Tem o quê? Nervo vago. Nervo vago, acetilcolina. Depois, a gástrica, fase gástrica. Isso aqui é a fase cefálica. Distensão do estômago, mastócito, histamina. Histamina vai estimular quem? A histamina vai atuar lá, certo? Na célula parietal também, produzindo HCl. Tá certo? E aí o HCl não só separar um H+ aqui, em um H+.
Muito bem. E depois você tem o quê? A célula G produzindo o quê? Gastrina. Gastrina. Então, a gastrina vai lá e estimula. Então, você tem H+. Quando o pH cai abaixo de 5, ou abaixo de 2, o que acontece? Inibe a célula G, inibe a célula G, e inibe também o quê? A célula parietal. Além disso, o que acontece? Você tem o quê? Aminoácido e você tem gordura. Além disso, você tem o quê? O pH, isso aqui está tudo o quê? No bolo alimentar. No bolo alimentar. Acidificado, então você tem os H+. Tá certo? Em os H+. Então, já no finalzinho, né, já entrando no duodeno, aqui já é o duodeno, vamos colocar assim, né? No duodeno. Quando esse quimoácido chega até lá, então a gordura faz com que essa gordura faz com que estimule a célula essa de somatostatina. O que a somatostatina faz? Inibe a gastrina, a célula G inibe as células parietais. Mas parou de produzir o ácido. Muito bem, mas e aquele quimoácido que está aqui, ó? Ele precisa ser o quê? Neutralizado. Então, a somatostatina vai, né? Ou colicistocinina também pode ser. Estimula o quê? Estimula a vesícula biliar, que está sendo mostrado aqui, e o pâncreas, a produzir o quê? Muco e bicarbonato. E aí o bicarbonato vai o quê? Neutralizar. A reação do bicarbonato está lá, né? Você tem os H+, mais HCO3-, ele vai formar o quê? Água, né? Água e CO2. Tá bem? Então tá lá. O bicarbonato tentando neutralizar os íons o quê? Os íons H+. A gordura também estimula, tá bem? A própria gordura também estimula a produção de secretina e de colicistocinina. Tá certo? Então você tem a somatostatina diretamente na célula parietal e na célula G. Depois você tem a célula 1, que eles chamam, mas na verdade é a célula que secreta secretina, que contrai a vesícula, produzindo muco e bicarbonato, e a gordura estimula a produção do quê? Colicistocinina e sais biliares, né? Colicistocinina. A colicistocinina estimula a contração de quem? Da vesícula biliar, e do quê? E do pâncreas, né? Produzindo sais biliares e o muco. Para que serve os sais biliares? Para emulsificar aquela gordura lá, ó. Para que serve o muco? Para neutralizar o ácido. Para que serve o bicarbonato? Para neutralizar o ácido. Entenderam isso, moçada? Ok? Tranquilo? Então tá lá, ó. Então quando o quimoácido chega, né? Chega no duodeno, aqui agora eu vou mostrar. O quimoácido chega aqui, ó. Ele é neutralizado. Tá bem? Então nós tínhamos lá a secretina, estimulava o quê? A contração da vesícula. Então você tem os íons H+, estimulando a secretina. Secretina estimulava lá a contração da vesícula. Ok? Tá lá, secretina. Depois você tinha aqui a gordura, é um alimento muito gorduroso, a colicistocinina. Tá lá, colicistocinina. Colicistocinina também estimula o quê? A contração da vesícula biliar. E o que a vesícula biliar tem? Bicarbonato, água e muco. É secretado aqui dentro, no trato gastrointestinal. Aí neutraliza o quê? Neutraliza o quimoácido, né? O alimento ácido aqui. Tudo bem? Tranquilo? E o fígado por si só, né? A colicistocinina, secretina também estimula o fígado a produzir o quê?
os sais biliares. Para que servem os sais biliares? Os sais biliares servem para emulsificar aquela gordura, transformando ela numa maionese. Aí fica mais fácil de absorver. Tá bem? Então tá lá. Então, nas fases cefálicas, você tem o nervo vago, acetilcolina. Certo? Na fase gástrica, você tem o quê? Os reflexos vasovagais, estimulando a célula. Você tem a célula G, e aí não está sendo mostrado aqui o quê? O mastócito, né? O mastócito e histamina. Histamina. Ok? Já na fase intestinal, você tem o quê? Liberação endócrina. Aí você tem os aminoácidos, a secretina, a colicistocinina, contraindo a vesícula, promovendo o quê? Promovendo a neutralização daquele HCl. Tá certo? Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Bom, só curiosidade aqui, ó. É curiosidade, tá bom? Curiosidade. Então, nós temos várias técnicas de cirurgia, mas a mais comum é... Nós temos a gastrectomia vertical, que é chamada cirurgia bariátrica. Nós temos várias técnicas. Uma técnica é essa aqui, é chamada gastrectomia vertical. O médico vai lá e grampeia, né? Grampeia o estômago, diminui o tamanho do estômago do indivíduo. Ok? Uma outra técnica chamada bypass, não é isso? O que ele faz? Ele faz um desvio. Um desvio, tá bem? Do estômago do indivíduo. Deixa com o estômago pequenininho e é desviado. Muito bem. O que tinha nesse pedacinho? Tanto aqui, ó, como aqui. Lembra aqui? O que tinha aqui? O que era produzido aqui? Credo, não está prestando atenção no que eu estou falando, não, é? Olha o que era produzido aqui, ó. No fundo, HCl e fator intrínseco. E o fator intrínseco é importante para reabsorver a vitamina B12. Isso. Tudo bem. Então, o que acontece com o paciente bariátrico? Ele vai ficando sem energia, porque a vitamina B12 é um cofator enzimático. O que é um cofator? Cofator enzimático. Ó, auxilia a ação das enzimas. E toda célula que tem reação enzimática. Então, quando cai demais aqui o B12 no indivíduo, começa a cair cabelo, ele fica fraco, não é isso? Desanimado. Pode dosar a B12 dele que está baixa. Tá bom? Uma curiosidade, entenderam isso aqui, né? Então, quando faz a cirurgia, aqui você produz HCl, mas também produz fator intrínseco. Então, olha a parte que é retirada, né? Ou pelo menos inibida. Então, você tem esse probleminha aí, tá certo? Bom, quais são os mecanismos, então, de proteção da mucosa? Eu tenho a secreção de muco, é um mecanismo. Eu tenho a secreção de bicarbonato, é um outro mecanismo. Você tem a barreira epitelial, que é um terceiro mecanismo. Você tem o fluxo sanguíneo para irrigação, suprimento e regeneração, tá bem? E você tem a síntese de prostaglandina. Então, você tem 5 fatores de proteção, certo? Então, olha lá. Então, aqui está a mucosa, né? E que células produzem? Células da mucosa. Da mucosa. Ok? Quem que produz HCl? HCl são as células parietais. Vou colocar aqui, ó. Células parietais. Ou oxínticas, né? As glândulas parietais oxínticas. Elas produzem o quê? O HCl.
Tudo bem? Então tá lá, na luz aqui do estômago, na luz do estômago, olha o pH. pH em torno de 2. Vai se aproximando da mucosa, 3, 4, 5, 6, então vai reduzindo. Tudo bem? Então você tem, olha lá, um gel, que é misturado. Depois você tem uma camada de bicarbonato, que neutraliza. Depois você tem as células epiteliais, ok? Depois você tem um bom fluxo sanguíneo, o 3 aqui, né? Você tem um bom fluxo sanguíneo, certo? E aí você tem, por último, o quê? A produção de prostaglandina. Então, a prostaglandina é produzida aqui. Tá certo? Tá aqui pelas células, produzem prostaglandina. E o que que essa prostaglandina faz? Um bom fluxo sanguíneo, vasodilatação, e estimula o quê? Estimula a produção de bicarbonato e de muco. Então, por isso que, se você já utilizar um AINES, os efeitos gástricos serão pronunciados. Por quê? Você vai diminuir a produção de prostaglandina. Consequentemente, diminui a camada de bicarbonato, diminui a camada de muco, ok? E aumenta a produção de HCl, que era um fator inibidor, lembra? Consequentemente, assim, o H+, vai conseguir ultrapassar aqui, ele vai chegar aqui, ele vai conseguir ultrapassar aqui, ele não vai ser neutralizado, ele vai ligar-se aonde? Na célula e vai lesionar a célula, desenvolver uma inflamação, uma gastrite. Porque quando o HCl, olha só, ele consegue ultrapassar a barreira de muco, quebra a barreira de muco, ele tem o quê? O bicarbonato. E o que que o bicarbonato faz com ele? O bicarbonato faz com ele isso aqui, ó, transforma CO2 em água. Neutraliza ele. Se ele ultrapassar a barreira de muco e bicarbonato, ainda tem as células epiteliais, que tem membrana. E membrana repele o quê? Carga positiva e carga negativa. Então, o íon não é H+. O que que acontece com o íon H+? Ele vai bater e voltar. Certo? Então, tá lá o íon H+, ó. A célula tem a membrana repele cargas. Que carga que ele tem? Carga positiva. Ele vai tentar se ligar na membrana e ele vai ser repelido. Então, é outro mecanismo de defesa. Se ele conseguir destruir a célula, ainda tem o quê? Um bom fluxo sanguíneo que ajuda ele o quê? Ajuda a mucosa gástrica a se regenerar. Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui é a mesma coisa. Os fatores da mucosa. Em os H+, se ultrapassar a barreira de muco, tem o quê? Bicarbonato. Bicarbonato faz o que com ele? Transforma. Não é isso? Transforma. HCO3. Isso. HCO3 menos. Transforma ele em o quê? CO2 e água. Ok? Se ultrapassar ainda, segunda barreira. Então, primeira barreira, muco. Segunda barreira, bicarbonato. Terceira barreira, fosfolipídio membrana. O que o fosfolipídio membrana faz? Repele carga. Então, bate e volta. Se ele conseguir destruir a mucosa, tem o quê? Tem um bom fluxo sanguíneo, que regenera essa mucosa rapidinho. Ok? Tudo quem que estimula? Prostaglandina. Estimula a vasodilatação, muco, estimula a produção de bicarbonato. Se você usa um AINES, o que que acontece? Diminui prostaglandina, diminui muco, diminui bicarbonato, aumenta HCl, ou seja, aumenta ácido clorídrico, favorece o desenvolvimento de gastrite. Tá bem? Desenvolvimento de gastrite. Então, nós podemos dizer assim, que a gastrite, podemos dizer assim, que a gastrite é a diminuição dos fatores de proteção, ela se instala através do quê? Da diminuição dos fatores de proteção e aumento do quê? Dos fatores de agressão. Aí você desenvolve a gastrite. Tá bem? Então, se o indivíduo lá utilizar um AINES, então aí inflama a mucosa. O AINES, o que que acontece? Diminui a produção de prostaglandina. Então, vai lá. Diminuindo a produção de prostaglandina, automaticamente vai diminuir o quê? Bicarbonato, vai diminuir muco.
Se o indivíduo é estressado, ele tem cortisol. Cortisol, qual que é o mecanismo do cortisol? Inibe fosfolipase A2. Se inibe fosfolipase A2, não tem ácido araquidônico. Se não tem ácido araquidônico, não tem prostaglandina. Então, se você inibe fosfolipase A2. Então, tá lá. Ó. Diminui a produção de prostaglandina também. Muito bem. Se está estressado, o que a adrenalina promove? A adrenalina promove vasoconstrição. Não é isso? A adrenalina promove vasoconstrição? Tudo bem, se ela promove vasoconstrição, ela diminui o quê? Vasoconstrição diminui a regeneração da mucosa. Se o indivíduo fuma, nicotina. Nicotina também promove vasoconstrição. Então, diminui a regeneração da mucosa. E aumenta o quê? Aumenta o íons, aumenta a produção de HCl. Se o indivíduo ele bebe, o que acontece? Lava a camada de muco e bicarbonato, vai embora com álcool. Certo? Se ele bebe bebidas gaseificadas, como Coca-Cola, refrigerante, o que acontece? Distende o estômago. Se distende o estômago, o indivíduo interpreta o estômago, lembra lá a distensão? No estômago não distendia? O que acontece? Libera quem? Gastrina, histamina, acetilcolina, e estimula a produção de quem? A produção de mais HCl. Se tem gordura e fritura, retarda mais, porque o organismo interpreta que precisa de mais HCl, porque é um alimento mais difícil. Então, o que acontece? Aumenta HCl. Se é alimento condimentado, irrita a mucosa mais ainda, aí acaba agravando. Então, o cara desenvolve através do quê? É de aumento dos mecanismos de agressão e diminuição dos mecanismos de proteção. E onde que entra o AINES aqui? Os AINES entram aqui, ó. Você usa um AINES, onde o indivíduo está com os mecanismos de proteção baixos, o que acontece? E aumento dos mecanismos agressores, diminui prostaglandina. Se diminui prostaglandina, automaticamente se aumenta a HCl. Tá certo? Tá lá. Ó. Então eu tenho. Como que você desenvolve uma gastrite e uma úlcera? Diminuição do quê? Diminuição dos mecanismos de proteção. Ok? E aumento do quê? Aumento dos mecanismos de lesão. E quem fica no meio? Quem fica no meio é quem? Uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Tá certo? Helicobacter, por isso está aqui um HP aqui, ó. Helicobacter pylori. Quando tem diminuição dos mecanismos de proteção e aumenta os mecanismos de agressão, e você comer um alimento contaminado com ela, ela vai desenvolver aquela ulcerazinha lá. Tá bem? Aquela ulcerazinha. Tá certo? Então tá lá. Contaminado pela Helicobacter pylori. Se consegue multiplicar em pH ácido porque ela produz uma urease. E aí transforma, né, a ureia em bicarbonato. Tá bem? Então tá aqui, ó. Uma gastrite enetematosa que está com sangue. E esses pontinhos pretinhos aqui, ó, são as criptas, né? Onde eu tenho a Helicobacter pylori. Olha lá, sobrevivendo em pH ácido. Tá bom? Aqui são as múltiplas lesões, ó, ulceradas. Ok? Aqui eu já tenho uma úlcera gástrica, né? Visto na endoscopia. Tá certo? Aqui também é uma úlcera gástrica. Aqui também é uma outra úlcera gástrica característica. E a gastrite, né? Olha lá, destruição do epitélio. Tá bem? Destruição do epitélio. Então aí você desenvolve gastrite. Gastrite é inflamação da mucosa. É uma inflamação. A inflamação da mucosa nós chamamos de gastrite. Tá lá. Inflamou a mucosa, gastrite. Na endoscopia você vai ver lá. Inflamada a mucosa, gastrite. Bom, mas vamos pensar bem, ó. Gastrite é apenas a inflamação. Mas se ela evoluir para uma erosão, ela pode evoluir para uma erosão, se perdurar o processo, não é isso? Pode virar uma úlcera. Essa úlcera pode se cronificar. E aí o que eu tenho aqui, então? HCl, né? E os mecanismos, lesão. Tem um mecanismo, então, ó. Lesão, regeneração. Regeneração, de repente, uma célula dessa daqui, toda certinha, ela
ao se multiplicar, de repente, ela dá uma falha no mecanismo do DNA e ela começa a se multiplicar de forma indiferenciada. Não é isso? Então, aí pode evoluir para onde? Um CA do estômago. Tá bem? Todo tecido que você tem, lesão, regeneração, uma dessas regeneração der errada e não conseguir reparar o DNA a tempo, ela pode virar o quê? Pode virar um CA. Tá bem? Aí é o perigo, né, desse processo crônico que eu tenho, lesão, regeneração. O organismo regenera, tá certo? Então, o gastrite vai observar rubor, uma erosão da mucosa que a gente observa aqui. Aí são as principais causas, né? As principais causas são os irritantes primários, que são os fatores irritantes, os AINES, aí vai. Na gastrite crônica, é igual ao paciente bariátrico, não é isso? Na gastrite crônica, o paciente vai desenvolver anemia perniciosa. Então, você vai fazer um hemograma nele, tá? Com anemia. Por quê? A mucosa está inflamada. Se ela vai se preocupar, está lesionada, ela vai diminuir a produção de fator intrínseco. E aí ela começa a desenvolver também uma anemia perniciosa. Tá bom? E aí depois você tem a famigerada Helicobacter pylori, certo? Ou também conhecida como Campylobacter pylori, tá bem? A Campylobacter pylori, tá certo? Tá aqui a danada na microscopia eletrônica, né, se multiplicando em pH ácido, tá bem? Então tá lá. E a gastrite crônica, não, a gastrectomia, causa refluxo crônico, né? Pode agravar, né, o quadro. Então você já sabe, diminuiu então os mecanismos de citoproteção, se diminuir então os mecanismos de citoproteção e aumentar os mecanismos de agressão, certo? Pode favorecer o desenvolvimento de uma gastrite, a gastrite pode virar crônica, pode virar uma ulceração, aí você já sabe. Bom, então aí mostrando então a mucosa gástrica, os fatores, né, de citoproteção, que nós já falamos, já conversamos, e os fatores o quê? Agravantes, o álcool, né? O estresse, fumo, AINES, alimento, fritura, tá bem? Tudo colabora para quê? Para a agressão. Então, se você aumenta a agressão e diminui a proteção, favorece o desenvolvimento de gastrite. E aí a danada da Helicobacter também consegue, então, prosperar nesse ambiente extremamente ácido. Tá bom? Então tá lá a mucosa normal, levando aqui uma lesão, a Helicobacter esperando para a colonização dela aqui. Então, de uma gastrite, você pode evoluir para uma úlcera péptica. Tá bom? Então tá lá. Então só vai desenvolver gastrite útil quando diminuir os mecanismos de citoproteção e aumentar o mecanismo de agressão. Diferença entre gastrite aguda e crônica. Gastrite aguda, o início é rápido da substância agressora, não é isso? Crônica também. Sintoma dura poucas horas ou alguns dias, também semelhante. Aqui eu já tenho o quê? Desconforto epigástrico agudo, indigestão, dor, melhora com vômito, tá bem? Indigestão. Aqui o desconforto já é mais brando. Aqui eu tenho pronunciado o quê? Uma dor em cólica. E aonde que vai doer? Na região epigástrica. Dor em cólica. Náusea, vômito. E eu vou ter a presença aqui também, ó, na processo agudo de hematemese, que é sangue onde? No vômito. No vômito. Enquanto aqui o paciente vai ter uma dor leve, aliviada com a ingestão de comida, come, passa. As queixas são vagas, né? Tem intolerância a alguns condimentos, aí ele começa a restringir algumas coisinhas e o processo vai se cronificando. Tá bom? Então, a presença de hematemese, que é sangue, é indicativo, então, de um quadro de gastrite, sangramento. E aquela gastrite pode virar uma úlcera, e ele vomitar com sangue, né? E o sangue vai vir na cor do quê? De borra de café. Tá bem? É indicativo de sangramento do trato gastrointestinal alto na semiologia. Melema não. Melema é o quê? Nas fezes. Aí você vai ver a presença do quê? Parecendo piche. É indicativo do quê? Sangramento do trato gastrointestinal baixo. Ok? Trato gastrointestinal baixo.
principalmente ali próximo o quê? Mais comum entre a válvula iliocecal, né? Seria a junção do intestino delgado com o intestino grosso, aqui que normalmente sangra, certo? E aí o médico vai lá, faz a endoscopia, verifica lá a ulceração, ele vai lá, tira um pedacinho, não é isso? Vai lá, põe numa plaquinha, pinga o reagente e aí verifica lá, chamado teste do urease, por isso que na endoscopia sai lá. Deu positivo, ele tem o quê? Ele tem a Helicobacter pylori. Aí ele tem o esquema, né, de tratar a Helicobacter pylori com 2 tipos de antibióticos inibidor de bomba protônica. Tá certo? Então tá lá o diagnóstico diferencial do quadro. Tudo bem aqui, pessoal? Sim, professor. Tranquilo até aqui?